Vem, Isaías, pegar a palavra. A paz do Senhor, irmãos. Jesus. Hoje, Jesus ressuscitou. Diga isso, meu irmão. Jesus ressuscitou. Você sabe por que hoje a gente comemora a Páscoa? Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui hoje. Sabe por que você hoje, domingo, está na casa do Senhor? Porque Jesus ressuscitou. O Senhor ressuscitou para nos abençoar, para encher a nossa vida de graça, de poder e de unção. E nós vamos orar nessa hora agradecendo ao Senhor, porque Ele ressuscitou e Ele está conosco aqui. Pai querido, toda honra, glória, louvor e adoração ao Teu nome para sempre, porque o Senhor ressuscitou, e hoje como igreja nos reunimos para declarar que a nossa vida Te pertence, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, para declarar que nós cremos em Ti de todo o nosso coração, e cremos na Tua palavra, e cremos na Tua ressurreição, e esperamos a Tua volta, porque sabemos que o nosso tempo aqui é pouco, mas a nossa eternidade contigo no céu nunca terá fim, Senhor. Muito obrigado por estarmos reunidos na Tua casa. Recebe a nossa adoração e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar dando glória a Jesus e abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Não poderíamos falar de outro assunto nesta noite, senão a ressurreição de Jesus. Enquanto o mundo está comemorando com ovos de chocolate que saem de um coelho, nós estamos aqui dizendo que Jesus ressuscitou. Não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe levar pela mídia, não se deixe levar pelo marketing, não se deixe levar pelo comércio. Você pode até comer chocolate. E eu gosto, hein? Só Jesus. Quando eu vou comprar chocolate, é assim, 10, 20 barras de uma vez para levar para casa. Jesus me liberta. Mas não deixe de se enganar de que Páscoa tem a ver com chocolate, que Páscoa tem a ver com coelho, porque coelho não bota ovo. Então você saiba que a Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus morreu em que dia da semana? Sexta-feira. E que dia que ele ressuscitou? Domingo. É por isso que os cristãos cultuam no domingo. Enquanto os judeus cultuam no sábado, e eles têm lá o princípio que foi instituído por Moisés na lei, nós também seguimos o mesmo princípio. Separamos para Deus um dia para culto, só não cultuamos no sábado, cultuamos no domingo, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Então houve uma mudança tão radical quando Jesus veio a esse mundo, que todo mundo sabe, a história da humanidade no mundo ocidental se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Porque quando Cristo chega, o tempo para e começa a contar de novo. E isso é na história da humanidade e na vida de cada um de nós. Somos um antes de Cristo e somos outro depois de Cristo. Eu queria meditar com vocês no que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Abre aí a Bíblia. Se você olha por lá, tem alguém sem Bíblia, compartilha com teu irmão a Bíblia. Não deixa ninguém sem Bíblia, não. E não vem para a igreja sem Bíblia, não, irmão. Traz a Bíblia, coloca ela aí, nem que seja no celular, mas traz a Bíblia para a casa do Senhor. João capítulo 20, começa dizendo assim, eu estou lendo na versão NVI, a sua pode ter alguma diferença. No primeiro dia da semana, que dia é esse? Domingo, não é segunda-feira, não. Bem cedo, estando ainda escuro de madrugada, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Quem é esse? João, ele fala dele mesmo assim, do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam
Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. O que está acontecendo aqui? Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, ela ficou tão grata a Jesus, o coração dela ficou tão ligado ao Mestre, que quando a gente lê a narrativa, aos pés da cruz só estavam Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João. Enquanto todos os outros discípulos estavam espalhados, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes, eles estavam, João e Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, estavam aos pés da cruz. E quando vem José de Arimateia e pega Jesus e leva para o sepulcro depois que ele morreu, a Bíblia diz que Maria Madalena vai atrás e olha e fica ali esperando o tempo inteiro. Depois ela volta para casa e quando já é na madrugada de domingo, a Bíblia diz aqui onde nós lemos que ela saiu ainda de madrugada e foi até o sepulcro. E quando chega lá, ela encontra o sepulcro aberto. Ela encontra o sepulcro vazio. E o coração dela fica disparado. O que aconteceu? Onde está Jesus? Onde está o Mestre? Ela volta correndo, avisa Pedro e João. Eles vão até lá, constatam que realmente Jesus não estava mais lá. Só que eles não entendiam ainda acerca da ressurreição. Durante um bom tempo eu achei que esse versículo de número 8, que diz que quando João entra no sepulcro, ele entra depois, né? Eles saem correndo. Quem ganha a corrida? João ganha a corrida, só que ele chega e não entra. João sempre um pouco mais tímido do que Pedro. Pedro mais atirado, né? Os pregadores brincam, até chamam do Pedrão. Atirado, ele chega depois e ele entra direto no sepulcro para ver, ele vê os panos, vê o lenço, e aí então João entra e a Bíblia diz que ele entra, ele vê e ele crê. Durante um tempo eu achei que ele havia crido na ressurreição, só que na verdade ele crê no que Maria tinha falado, de que tinham levado. O versículo 8, o versículo 9 e o 10 comprovam isso. Olha o 9, eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, e eles então voltam para casa. Eu aprendo algo nessa passagem. Meu irmão, você pode ter entrado aqui, você pode ter sido convidado por alguém, não sei como você chegou, você pode não entender, você pode até não compreender a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição é um mistério. Como que alguém pode ressuscitar depois de morto? Os discípulos não compreendiam, eles achavam que alguém tinha tirado, Maria achava que alguém tinha levado o corpo de Jesus. Mas eu quero dizer que você pode não acreditar, você pode não compreender, mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus, ninguém tirou ele do sepulcro. Ele ressuscitou, ele tomou a sua vida de volta, como nós aprendemos hoje pela manhã, e ele sai do sepulcro. E os discípulos voltam para casa ainda bem desiludidos, porque eles veem o sepulcro vazio, eles não veem Jesus, e eles voltam para casa. Mas uma pessoa não voltou para casa. Pedro e João, eles vêm e voltam. Mas olha para o texto, olha o versículo de número 11. Maria, porém, ficou à entrada, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Maria não voltou. Eles voltaram, mas Maria ficou lá, ficou ali de vigia, chorando, esperando pelo Mestre. Onde está? E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando?
Olha a resposta dela: levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Por quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone! Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Irmãos, Maria Madalena, sabe por quê? Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Ela foi a primeira pessoa que contemplou. Os discípulos foram até lá, foram embora e não viram o Senhor. Mas por que Maria Madalena teve esse privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto? Sabe o que acontece? Ela não foi embora. Ela permaneceu lá. Fica na presença do Senhor. Não vai embora, não sai da presença, fica chorando. Você está triste, está com problema, está passando dificuldade, o coração está angustiado, está abatido, seja qual for a razão, não vai embora. Espera o Senhor, fica ali. Ela não foi embora, irmão. João e Pedro voltaram para casa, ela não voltou. Isso fala muito para nós. Isso nos ensina muito o lugar onde nós temos que ficar. Você quer ver Jesus? Fica na sua posição, fica no lugar, espera por Jesus, chora na presença do Senhor. Maria era a pessoa mais improvável a quem Jesus apareceria depois de ressurreto. Maria tinha uma vida reprovada. Maria era uma mulher, antes de conhecer Jesus, uma vida muito complicada, mas o Senhor a resgatou, mudou completamente a sua vida, e a partir desse momento ela se torna uma pessoa dedicada a Jesus, e o Senhor a recompensa, dando a ela o privilégio de ser a primeira pessoa a enxergá-lo, a vê-lo depois da ressurreição. Eu acho interessante também nessa passagem, que Maria não reconhece Jesus quando vê. Jesus aparece para ela, e ela não reconhece, ela acha que é o jardineiro, e pergunta para ele: Senhor, se o Senhor levou, onde que o Senhor colocou para que eu possa ir até o corpo de Jesus? Por que Maria não conseguiu reconhecer? A gente não tem, assim, a gente pode conjecturar, pode pensar, né? Era de madrugada ainda estava amanhecendo o dia, e assim, Maria estava muito abalada emocionalmente, ela estava chorando muito, ela estava muito entristecida, ela queria saber de Jesus, e ela não reconheceu. Mas quando ela ouve a voz de Jesus, na mesma hora ela grita: Rabone, mestre. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? As situações da vida, muitas vezes, podem embaçar os nossos olhos. A gente pode passar por situações que não conseguimos enxergar Jesus do nosso lado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que Ele está conosco o tempo inteiro. Ouça a sua voz, abra a sua Bíblia, deixa Jesus falar com você. Ele está falando conosco o tempo inteiro, e os nossos ouvidos precisam ouvir e entender e reconhecer o nosso mestre. O texto continua, irmãos. Quando a gente vai para o versículo de número 19, o texto diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito
Santo. Dá um glória a Deus aí. Maria voltou, o tempo passou, era de manhã, o tempo passa. Quando chega o cair da tarde, início da noite, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, trancados em casa. Jesus aparece. Não diz que Jesus bateu na porta, não diz que que abriram a porta para ele, que ele entrou por algum lugar, simplesmente diz que Jesus entrou e se pôs no meio deles. Jesus está no nosso meio nessa noite. Ele está aqui. Jesus aqui já tem o seu corpo transformado, já tem o corpo glorificado que nós vamos ter. E ele entra e se coloca no meio e diz para eles: paz seja com vocês. E Jesus mostra as mãos, mostra o lado furado pela lança para comprovar que era ele mesmo. E ele diz novamente: paz seja com vocês. Ele os comissiona, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E Jesus faz algo aqui, irmãos, algo tremendo na nossa vida, que nós precisamos entender. Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Pesquisando um pouco sobre essa palavra, sopra sobre eles, nós vamos aprender que a palavra grega que está aqui, no verbo soprar, é a mesma palavra usada no hebraico quando Deus sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. É a mesma palavra usada. É também a mesma palavra usada em Ezequiel 37, quando Deus manda Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, um exército enorme. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O Senhor está soprando vida, está soprando o Espírito Santo sobre os discípulos. E este mesmo sopro está sobre nós hoje. O Senhor coloca na nossa vida o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de nós, ele produz vida. Ele nos coloca de pé. Ele nos faz um exército forte. O Senhor reúne os discípulos, visita os discípulos ali com medo. Estavam amedrontados, não sabiam o que fazer. Jesus havia morrido, e agora o que faremos? O Senhor se apresenta, mostra que é Ele, mostra as suas mãos, mostra o seu lado e sopra. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. O mesmo sopro que Jesus lançou sobre os discípulos naquele dia, ele sopra sobre a igreja hoje, porque o Espírito Santo está derramado sobre nós. Irmãos, não há sobre nós espírito de covardia nem de medo. O Espírito que está sobre nós é espírito de coragem e de ousadia para proclamar as boas novas de salvação, para dizer que Jesus Cristo é o Salvador, para viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Nós somos capacitados, qualificados pelo Espírito Santo. Entenda isso nesta noite. Entenda isso. Naquele momento em diante, os discípulos receberam uma renovação. A vida deles ficou diferente, nunca mais foi a mesma. Eles passaram ainda por um processo, aqueles primeiros dias, aprendendo até a descida completa do Espírito Santo, batizando-os com o Espírito Santo no início do livro de Atos. Mas a partir dali, quando você lê o livro de Atos,
não tem mais medo, eles não estão mais dentro de casa, há uma coragem, há uma ousadia, e até quando eles recebem ordem para não falar mais do nome de Jesus, eles se colocam, eles se posicionam e perguntam: o que é mais legítimo, o que é mais digno? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Como não falaremos de tudo aquilo que nós vimos e vivemos? O Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja. Receba a autoridade do céu, receba o Espírito Santo na sua vida, não tenha medo de nada, se posicione, fale de Jesus, pregue o Evangelho, viva o Evangelho. Não tenha medo, irmãos. O Espírito Santo está sobre a nossa vida, e nós temos vida com abundância. João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o texto continua. Fecha a Bíblia não, que hoje a gente vai caminhar um pouquinho pela palavra, para você relembrar, para você trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. O que é que pode nos dar esperança? A palavra de Deus. Versículo 23, João 20:23. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, algumas versões dizem 8 dias, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Dá um glória a Deus, meu irmão. Que palavra maravilhosa. Olha o que acontece. Tomé não estava com eles. E aí os outros contam para ele: nós vimos o Senhor, ele veio aqui, ele soprou sobre nós, ele nos deu o Espírito Santo. Mas como ele ainda não tinha recebido, ele não creu. Ele ainda estava na antiga posição, ele ainda não tinha recebido a regeneração. Os teólogos dizem que esse sopro de Jesus sobre os discípulos e essa doação do Espírito é o momento da regeneração espiritual deles. É o momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nascemos de novo. Alguns teólogos seguem essa linha, explicam dessa forma, mas Tomé não estava lá, e ele não crê. E ele diz: não, eu só vou crer se eu colocar a minha mão nas feridas, se eu tocar. E aí Jesus podia simplesmente deixar Tomé para lá, deixar o incrédulo para lá, já que você não creu. E ele não era um qualquer, ele esteve com Jesus, ele era um dos discípulos, ele acompanhou o ministério de Jesus. Como que ele poderia não crer agora? Jesus poderia simplesmente deixar para lá, ou poderia chegar brigando com ele, reclamando, acusando. Mas olha o que Jesus faz. Passam-se 8 dias, passa-se uma semana, os discípulos estão no mesmo lugar, Jesus aparece da mesma forma, Jesus diz a mesma coisa: paz seja com vocês. E ele vai direto em quem? Vai direto em Tomé. Ele fala diretamente com Tomé. Tomé, olha o que diz o versículo de número 26. Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Tudo aquilo que ele tinha falado antes, quando Jesus não estava, mas Jesus sabia que ele tinha falado. Coloque-a no meu lado. Ele diz: pare de duvidar e creia. Não sejas incrédulo, mas seja crente.
creia. Jesus volta para resgatar Tomé. Jesus não deixa Tomé na sua incredulidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus nos ama de uma forma tão intensa, que por mais que nós o rejeitemos, Ele nunca desiste de nós. Ele está sempre buscando um contato com o homem. Ele poderia ter abandonado Tomé, Tomé poderia ter perdido a sua posição, mas Jesus não deixou. Ele voltou e ele mostrou para Tomé, mostrou: você não quer ver? Olha aqui a minha mão, olha o meu lado, coloca a mão, sou eu mesmo, eu ressuscitei. Assim como eu tinha dito que ia ressuscitar, Tomé, eu ressuscitei. E ele não tem como deixar de reconhecer: Senhor meu e Deus meu. Irmão, creia, não seja incrédulo, não seja incrédulo, não deixa o coração de pedra ter lugar na sua vida. Tenha um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor, porque não tem como agradar a Deus sem fé. Está aqui na palavra do Senhor, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo ainda a tua vitória, você ainda não está contemplando, mas a fé te faz acreditar que Jesus está contigo e que a sua vitória vai chegar no tempo certo. É a fé, tem que crer. Outro dia um aluno me mandou uma mensagem, desesperado, um jovem, devia ter 14, 15 anos, desesperado, porque o professor de história tinha destruído a fé dele. E o professor de história tinha dito que Deus não existe, e começou a questionar tudo, e ele me mandou uma mensagem: professor, o que eu faço? E aí comecei a conversar com ele, trocando algumas mensagens, e no final da conversa, a conclusão foi: crer em Deus é pela fé. Se você não tiver fé, jamais você vai crer em Deus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É por isso que Jesus fala para Tomé, quando chega no final, versículo de número 28, então Jesus lhe disse, falando para Tomé: porque você me viu, creu, felizes os que não viram e creram. Dá um glória a Deus aí. Sabe quem são esses bem-aventurados, esses felizes, que não viram e creram? Somos nós. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, o nosso Salvador, porque nós cremos nele como Senhor, cremos nele como Deus, cremos que ele veio a esse mundo, que ele deu a sua vida, que ele a tomou de volta, que ele ressuscitou, que ele está aqui no nosso meio hoje e que em breve ele vai voltar para nos levar e estaremos com ele eternamente. É por isso, irmãos, que nós somos felizes. Porque somos bem-aventurados, porque temos as vitórias que o mundo não consegue dar, temos as vitórias que só Jesus pode dar, e nós aprendemos hoje pela manhã aqui, são vitórias que só a igreja tem, são vitórias que estão além deste mundo, são vitórias que vão nos acompanhar por toda a eternidade. E o texto continua e entra em João 21. Acompanha aí na sua Bíblia. O texto continua. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos. Só que agora foi diferente. À margem do mar de Tiberíades. À margem do mar da Galileia. E aí eu vou aproveitar também, e dizer que tive a oportunidade maravilhosa de atravessar o mar da Galileia. E poder olhar essa passagem e ver assim: poxa, Jesus esteve aqui, foi aqui que isso aconteceu. Foi numa dessas margens aqui que Jesus realizou esse milagre. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos.
Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Dá um glória a Deus aí, dá? Glória a Deus pela palavra, irmão. Que palavra linda. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo? Jesus ressuscitou para ser o nosso provedor. Às vezes, a gente não está nem percebendo. Eles aqui não estavam sabendo. Quando Jesus diz para eles lançarem a rede do lado direito, o texto bíblico diz que eles não haviam reconhecido que era Jesus. Quantas vezes Jesus está abrindo portas? Quantas vezes Jesus está nos colocando em situações, nos abençoando, nos dando projetos, nos elevando a posições, e nós não estamos reconhecendo que é o Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, toda vez que você é abençoado, é Jesus que te abençoa. É a bênção do Senhor que nos enriquece. Toda vez que você é abençoado, não pense que foi pela sua formação acadêmica, não pense que foi pelo seu empenho, não pense que foi pela sua dedicação. Toda vez que você é abençoado, toda vez que o Senhor provê algo para você, é Jesus que está te abençoando. Reconheça isso na sua vida sempre. Nessa passagem aqui, é claramente Jesus como provedor. Eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Já pensou nisso? A noite inteira pescando. Tem gente que está ralando, e aí não consegue nada. Meu irmão, corre para Jesus. Coloca aos pés dele, se coloca aos pés do Senhor, reconhece Jesus como seu provedor. Você vai ver como é que as coisas vão mudar. E aí Jesus aparece na praia, eles não reconhecem. Jesus manda jogar a rede do lado direito do barco, e a rede vem tão cheia, que eles não conseguem nem puxar para dentro do barco. Eles vêm arrastando a rede do lado de fora. E o milagre de Jesus é completo, né? Tão cheia assim a rede, ainda assim ela não se rasgou. Jesus, quando dá a bênção toda. Ele não vai dar o peixe, a rede vai rasgar, não, meu irmão. Vai trazer a rede junto, os peixes vão chegar até a praia. E aí a coisa mais linda acontece aqui, porque João tinha uma sensibilidade muito grande, né? Só o fato, você já imaginou, já parou para pensar por que o evangelho é dele? Ele que escreveu. E ele se auto-intitula o discípulo a quem Jesus amava. É muita prepotência, né? Não é muita arrogância ele se auto-intitular?
Ele está falando dele mesmo como o discípulo a quem Jesus amava? Não é nada disso, irmão. Sabe o que acontece? Só consegue perceber que é amado aquele que ama. João, ele reconhecia o amor do mestre por ele, porque ele tinha também um amor muito grande por Jesus. É por isso que ele dizia isso, o discípulo a quem Jesus amava, porque o amor é uma troca. Jesus o amava e ele também amava Jesus. E a sensibilidade dele é muito grande. Quando ele nota, quando ele ouve, igual Maria Madalena, quando ele ouve, quando ele percebe, porque imagina, está a 100 metros, eles estavam num barco a 100 metros. Eles tinham pescado a noite inteira, estava amanhecendo. Eu, quando estive lá, não dava para ver nada, estava um pouco frio, e a névoa estava bem baixa, assim, uma neblina. A gente ficou num hotel que dava de frente para o Mar da Galileia, e a gente abria a janela assim, mas só via aquela névoa por cima da água. Eu fico imaginando. Eles estavam num barco a 100 metros. Jesus estava na praia. Não dava para reconhecer bem que era Jesus. Mas quando João ouve, ele reconhece a voz de Jesus. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aí entra em cena o outro discípulo, o intrépido, o ousado. Porque quando Pedro ouve que é Jesus, o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele se veste, as versões mais tradicionais diz que ele estava nu, na verdade não estava nu, estava com roupa de banho, ele coloca a capa e ele não quer saber se a água está fria, se a água está quente, ele não quer saber se está fundo, se está raso, ele mergulha na água e vai nadando rapidinho para chegar até Jesus. Meus irmãos, aprendamos nesta noite com essa passagem. Que os nossos ouvidos estejam abertos, sensíveis para ouvir e reconhecer a voz de Jesus. E que nós estejamos dispostos a mergulhar na água fria, a nadar, para chegar até o encontro de Jesus sempre na nossa vida. Que nada possa nos impedir, atrapalhar, que nenhum obstáculo se coloque entre nós e o nosso Salvador. Que o nosso coração deseje estar muito perto de Jesus, e que nós verdadeiramente venhamos a agir nesse sentido, que não fiquemos só no sentimento, não, que a nossa vida, ela seja de sentimento, seja de sensibilidade com o Senhor, mas também seja de ação, seja de intrepidez, de ousadia, de fazer algo por Jesus, pelo seu reino, pela sua obra. E o texto tem um outro pedaço aqui que também me diz muita coisa. Jesus já tinha feito um milagre, não já? Jesus já tinha dado a eles 153 grandes peixes. Mas Jesus, ele é tão detalhista, Jesus é tão cuidadoso, que quando eles chegam à praia, o que tem lá? Já tem uma fogueira acesa, já tem peixe e já tem pão. Jesus te alimenta nessa noite, meu irmão. Recebe o peixe, recebe o pão das mãos do teu Salvador, porque Ele ressuscitou para ser o teu provedor, e Ele vai cuidar da sua vida, da sua família, dos seus filhos, nos mínimos detalhes. Deus vai cuidar de você em cada detalhe que você precisa. Confie nele, seja crente, coloque o seu coração inteiro na presença do Senhor, porque Ele ressuscitou para cuidar de nós. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Aprendi isso desde a minha infância e eu vivo por isso, por essa palavra, por essa verdade. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando da minha família, o Senhor está cuidando dos meus filhos, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da sua família, está cuidando dos seus filhos. A nossa vida, ela está completamente depositada nas mãos do nosso Salvador. Nada nos acontece se Ele não permitir, e tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde isso no seu coração. Irmãos, o texto continua. E aqui chega numa parte que para mim é a parte mais emocionante. É a parte mais impactante. É o texto que fala da restauração de Pedro.
João 21, 15, é isso? Olha aí. Já estou no 21, 15. Depois de comerem, já estava todo mundo satisfeito. Tinha comido pão, comido peixe. Aí Jesus agora vai trabalhar mais forte. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, Simão Barjonas, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, essa passagem, ela tem muitos detalhes que nós precisamos observar. O primeiro detalhe é a dimensão das perguntas que Jesus faz. A primeira pergunta, Jesus diz: Pedro, você me ama realmente mais do que estes? Jesus compara o amor de Pedro com os demais. Na segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, você realmente me ama? E na terceira, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Quando Pedro responde da primeira vez, ele diz: Senhor, tu sabes que te amo. Da segunda ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Na terceira ele diz, ele fica triste e ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E para a gente poder entender esse escalonamento das perguntas de Jesus e do entristecimento a que Pedro chega, a gente precisa recorrer ao grego. Porque no grego, as perguntas de Jesus sofrem uma variação de sentido. É por isso que as versões tentam fazer com que elas usam palavras para nos fazer tentar chegar a entender esse sentido. Pedro, você realmente me ama? Pedro, você me ama? Esse realmente tem um sentido. No grego, as duas primeiras perguntas de Jesus, ele usa o verbo ágape. Ele fala do amor ágape. Ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com amor ágape? O amor ágape é o amor sacrificial, é o amor de Deus, é o amor que se entrega completamente, sem reservas. Pedro, você me ama dessa forma, sem reservas, completamente, a ponto de se sacrificar por mim? E aí Pedro responde com o amor filéu, que é o amor de amigo, que é o amor de irmão. Pedro diz assim: Senhor, eu te amo como amigo. Depois Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama com amor ágape? O amor ao ponto de você dar a sua vida por mim, você se entregar completamente, se sacrificar? Pedro responde de novo com filéu: Senhor, eu te amo como um amigo. E aí na terceira vez que Jesus pergunta, ele não usa mais o amor ágape. Ele vira para Pedro e pergunta assim: Pedro, você me ama com amor filéu? Você me ama como um amigo? E aí Pedro fica triste. E ele diz: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te traí. O Senhor sabe que eu te neguei. O Senhor sabe que por 3 vezes eu disse que eu não te conhecia. Mas o Senhor sabe que eu te amo. Jesus nos confronta, irmãos. Jesus confronta as nossas fraquezas. Jesus confronta o nosso pecado. Jesus confronta os nossos erros. Mas não é para nos humilhar.
Jesus nos confronta para que nós venhamos a ter a dimensão de quem verdadeiramente nós somos e de quanto nós temos que depender dele para todas as coisas que fazemos. O Senhor quer que nós venhamos a entender a obra que ele faz dentro de cada um de nós. Jesus confrontou Pedro, levou-o a se entristecer, para que ele pudesse se arrepender daquele pecado que ele havia cometido, de ter traído o Mestre. E toda vez que nós nos arrependemos, nós nos entristecemos, porque o arrependimento, ele nasce no nosso coração da consciência de que nós erramos, e se nós erramos, eu não tenho como me alegrar no meu erro, eu preciso me entristecer e colocar isso diante do Senhor, para que Ele venha me renovar e me trazer a alegria de volta. É assim que funciona. Mas é interessante quando nós olhamos o tempo todo, Jesus falando com Pedro, nas 3 vezes em que ele confrontou Pedro, ele termina dizendo: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, porque o Senhor nos confronta para nos renovar, para nos purificar, para nos santificar, para nos colocar na posição que nós precisamos estar, a fim de que Ele possa verdadeiramente nos abençoar. E Pedro entendeu isso, e ele sai dali renovado, ele sai dali transformado, ele sai dali entendendo que a obra é do Senhor, é Ele quem realiza, é Ele quem faz todas as coisas, não estava firmada nele. Pedro era muito afoito, Pedro confiava muito em si mesmo, tinha o lado bom e tinha o lado ruim, mas o Senhor queria fazer com que ele entendesse que a obra de Deus é realizada total e completamente na dependência do Senhor. E para encerrarmos, irmãos, o texto termina, versículo 18. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus continua trabalhando. Jesus continua trabalhando na sua vida e na minha vida. Ele não para de trabalhar. Não teria livro nesse mundo para escrever tudo aquilo que Jesus tem feito, desde que ele se colocou neste mundo, desde que ele veio, desde que ele ressuscitou. Quantas vidas transformadas, quantas pessoas restauradas, quantos caminhos mudados, quantas almas retiradas do poder do inimigo que hoje estão na presença do Senhor. Eu estou muito feliz nessa noite, feliz porque Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou para trabalhar no nosso coração. Eu queria que a igreja ficasse de pé, nessa noite que nós estamos reunidos aqui, irmãos, meditando na palavra do Senhor, agradecendo a Deus pelo privilégio de conhecê-lo como Salvador, louvando a Deus pela sua ressurreição. Eu preciso abrir a oportunidade para você. Se você entrou aqui hoje e você entendeu essa palavra e você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você quer se entregar completamente a Ele, você quer dizer: Senhor, eu te amo e eu entendi que a minha vida precisa do Senhor. Queria que você levantasse uma de suas mãos. Se alguém entrou aqui hoje, quer receber Jesus como Salvador, levanta uma de suas mãos para que a gente possa orar por você. Jesus ressuscitou, por isso nós estamos aqui. Se Ele não tivesse ressuscitado, seria mais um mártir, seria mais um desses homens que fizeram alguma coisa pela humanidade, que a humanidade reconhece o seu valor. Mas Jesus ressuscitou. Jesus não era apenas um homem, Ele estava na terra como homem, mas enquanto estava aqui como homem, Ele continuava sendo Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, e Ele hoje está à destra do Pai, e em breve voltará para nos buscar, e Ele quer trabalhar na nossa vida de uma forma especial.
Mas é necessário que venhamos a reconhecer isso, que nós o reconheçamos como Filho de Deus, que nós o reconheçamos como Salvador, que nós o reconheçamos como Senhor. E eu pergunto, tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Que quer reconhecê-lo como seu Senhor e como seu Salvador? A oportunidade está aberta. Vamos louvar. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de sua glória para cumprir o plano de Deus. Humilhado e machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, Quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, Você quer a vitória? no seu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte, A morte não pôde sua detê-lo. vida derrotou. Ele venceu a morte. Na tumba prisão fria, o meu Jesus. E Ele está aqui nessa noite no nosso meio. E Ele te ama, meu irmão. Ele deseja estar com você. Jesus ressuscitou para te abraçar. Jesus ressuscitou para que você pudesse ouvir a sua voz. Jesus ressuscitou para te dar uma nova vida. E uma vida em abundância. Jesus ressuscitou porque te ama. Aceita Jesus nessa noite. Recebe a Jesus como teu Salvador. Já tem uma pessoa aqui, meu irmão. Aplauda o Senhor nessa noite, porque tem festa lá no céu. Está tendo uma festa lá no céu agora. Por essa vida, por essa pessoa que reconhece Jesus como Salvador. Essa decisão é pessoal. É você e Deus. Nós, como igreja, fomos chamados para pregar o Evangelho, para pregar a verdade, para te dizer o caminho da salvação, e o caminho é Jesus. Não tem como não acreditar, não tem. Falamos aqui no início, a história da humanidade mudou quando Jesus pisou nessa terra. A vida de uma pessoa, ela muda completamente quando ela entende que não há outro caminho senão Jesus. Ela olha a realidade de outra forma. Mas isso você precisa compreender e tem que aceitar. E eu te convido, aceita Jesus. Tem mais uma alma aqui, aplauda o Senhor. Tem mais uma pessoa aqui, mais uma vida que reconhece Jesus como Salvador. Quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou.
Jesus venceu a morte, ressuscitou. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor nessa noite. Louvado é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, porque o Senhor ressuscitou. E porque o Senhor ressuscitou, a nossa vida está garantida para sempre. Ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo. Escolhe Jesus, escolhe. Deixa Jesus mudar a sua vida, deixa. Não continua do mesmo jeito, não. Jesus quer te dar uma vida nova. Nós vamos orar. Mas se durante a oração você ainda quiser vir, você pode vir. Feche os seus olhos, estenda a sua mão para cá. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por tudo, porque o Senhor é tudo na nossa vida. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer, mas contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores, porque a vitória está nas Tuas mãos, e o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e nada, nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Senhor, eu te agradeço por fazer parte da Tua igreja, por conhecer a verdade que liberta, por viver, Senhor, a Tua palavra. Ai, canto, e alamai, canto. Senhor, não estamos perdidos, não estamos enganados, mas fomos achados e esclarecidos somos pela Tua palavra. Senhor, te agradecemos pelo Teu plano de salvação, pelo Teu sacrifício, pela Tua morte e pela Tua ressurreição. Senhor, te apresento estas vidas que aqui estão. Senhor, elas são Tuas. O mal não tem mais nenhum poder sobre elas. Todo mal está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Senhor, elas te pertencem a partir de agora. Senhor, hoje o Senhor nasce no coração dessas jovens que aqui estão, e elas, ó Pai, nascem de novo. A partir de hoje são novas criaturas, e tudo que passou ficou para trás, porque tudo se faz novo. Faz de novo, Senhor, dá um coração novo, dá uma mente nova, dá novos projetos, novos sonhos, dá uma vida nova completa para elas, Senhor. Escreve uma nova história. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor é maravilhoso. Toda honra, toda glória e todo louvor ao teu nome para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó, dá uma viradinha para a igreja. Dá uma viradinha para lá, ó. Olha a nova família de vocês. Sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês, tá bom? Conta com a gente, estamos aqui para ajudar vocês nessa nova caminhada. Isso, segue aí os nossos irmãos. Está dando um presente da igreja para te abençoar. Cadê? Vai falar, varão? Fala aqui, o pastor Isaías trouxe, irmãos, é um devocional muito bonito, que vai abençoar muito a sua vida, o presente diário, uma porção da palavra do Senhor diariamente, para você começar o seu dia alimentado e abençoado. Vai estar ali embaixo, se você puder, vai abençoar a sua vida. Claro, dá prioridade aqui para os nossos visitantes, os campeiros de Cristo, essa turma aí abençoada. Você foi abençoada, meu irmão, pelas canções dele? Amém? Então leva para casa que você vai ser mais abençoada ainda. Abençoa lá o ministério dos irmãos, com certeza vai abençoar você. Deus possa continuar abençoando o ministério de vocês, dando saúde, força, graça, sabedoria e unção. Vocês possam continuar engrandecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a programação da nossa igreja, ela continua. Cadê a camisa das irmãs? Quase que eu esqueci. Pega aí para mim, Davi, por favor. Irmãos, as nossas irmãs fizeram uma camisa aqui, ó, para você adquirir. Não vou colocar não, porque senão vai ficar feio, né? Mas é para as irmãs, ó. Tá? Uma camisa muito bonita, que elas estão vendendo aí para poder estar ajudando na festa delas, que vai ser realizada agora em maio, e elas também estão sempre usando aqui, em todo culto das irmãs, elas estão usando a camisa. Se você puder, vá lá, adquira, vai abençoar você, vai colaborar aí para que a gente faça uma festa bonita aqui das nossas irmãs, tá bom? Essa semana é semana de oração matutina. Tem alguém aí precisando orar? Deixa eu ver.
Você não se levantou a mão, não sei o que está acontecendo, mas que você precisa orar, precisa, irmão. Você quer ver a vontade de Deus sendo cumprida na sua vida? Você quer saber aquilo que Deus quer para você? Você quer ser verdadeiramente ser abençoado? A gente precisa de orar, a gente precisa ter intimidade com Deus, a gente precisa conhecer a vontade do Senhor Jesus, porque não existe vitória, não existe bênção, e não existe sucesso fora da vontade de Deus. É só na vontade de Deus que a gente é abençoado e bem sucedido. E essa semana todinha, de 5h30 às 7 da manhã, a gente está aqui orando, botando o joelho no chão, e é orando. Você não vem aqui, você não canta, você não fica lendo a Bíblia, não é para você orar, irmão. Orar, você vem, dobra seu joelho, você não precisa ficar de 5h30 às 7, você tira aí 10 minutos, 15, 20 minutos, 30, você não precisa chegar às 5h30, chega às 5h40, chega às 6 horas, 6h30, mas vem, tira um tempo para você dobrar o seu joelho aqui na casa do Senhor, se derramar na presença de Deus e orar, porque nós precisamos orar. Estamos vivendo tempos difíceis em que cada dia mais precisamos estar mais próximos de Deus. Então, de segunda a sexta-feira, nós vamos estar aqui orando ao Senhor Jesus de 5h30 às 7. Terça-feira, nosso culto de ensino da palavra. Quarta-feira, o nosso culto da vitória, o culto de campanha. Pastor Silmar Coelho vai estar aqui com a gente. Venha, traga mais um, você vai ser tremendamente abençoado. Quinta-feira, o nosso culto da família. Sexta-feira, para os adolescentes, o Sexta na Galeria, lá em cima, às 19h58. Sexta Jovem, às 21h30, aqui embaixo. E no sábado, tem o culto aí para toda a mocidade, às 19h30. Eles que estão vindo aí no gás, mesmo retiro aí abençoado, tive lá na quinta-feira, foi uma bênção, já ouvi que Deus sacudiu lá, o negócio foi bom demais, foi bênção, jovem? Amém? Dá um grito aí para Jesus, vai, é forte, é desse jeito, então deixa Deus te usar e vem na sexta, vem no sábado, o Senhor Jesus quer te usar cada vez mais. Vamos orar ao Senhor Jesus, vamos agradecer a Deus. Esqueci mais alguma coisa? Tem reunião de obreiro na terça-feira após o culto, isso, eu mudei a reunião para terça-feira, após o culto vai ser a nossa reunião de obreiros, tá bom? Também tem um encontro de casais, se você quiser se inscrever, eles vão estar lá na cantina também, vai ser realizado em agosto. Curso de noivo, você também pode procurar lá na nossa cantina. Você que está noivo, está querendo casar, faz o curso, meu irmão. Quanto mais bem preparado você entrar num casamento, mais tempo ele vai durar. Hoje o negócio está esquisito, né, irmão? Mas na igreja não tem negócio de esquisito, não. Decidiu? Ninguém botou arma na cabeça para decidir casar. Então fica junto. Pastor, mas está com um problema, pastor. Meu irmão, se separar o problema aumenta ainda mais. Então fica com esse problema aí, pede Jesus para te ajudar a resolver e vai ser só vitória no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Obrigado, Senhor, por este dia, por este domingo, onde pela manhã nós estivemos aqui, fomos abençoados pela Tua palavra, participamos da Santa Ceia, trouxemos à nossa memória o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ali o Senhor conquistou a nossa vitória, e nós sabemos que a vida do Senhor não terminou com a cruz e o sepulcro, mas ao terceiro dia você ressuscitou, está à destra do Pai, intercede por nós. Obrigado, Deus, por essa noite tão abençoada, obrigado pelos hinos que foram entoados, obrigado, Senhor, pela vida dos campeiros de Cristo, que muito nos abençoaram aqui essa noite. Obrigado por essa palavra. Oh Deus, que palavra maravilhosa, Senhor, como o Senhor usou o pastor Isaías para nos abençoar aqui essa noite, que saímos daqui com ela guardada nos nossos corações, sabendo, ó Pai, que o nosso choro não é em vão, o Senhor recolhe cada lágrima, o Senhor está sempre conosco, o Senhor provê, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos abençoa, o Senhor está sempre do nosso lado, o Senhor quer sempre nos melhorar, o Senhor está sempre tratando das nossas vidas, e muito mais o Senhor tem para fazer e para realizar. Despede o teu povo em paz e em segurança, livra dos acidentes, livra dos homens maus, dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, de oportunidades que serão aproveitadas para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. A graça de nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a igreja de Jesus, e o seu povo diz amém. Vá em paz e abençoado, meu irmão, em nome de Jesus.